Eu disse que eu voltaria para estar contando o meu testemunho e eu vou tentar resumir um pouquinho da minha história, porque o propósito, eu creio, e tudo que Deus permitiu na minha vida, até o momento que eu estive no mundo, sem a presença dele, fazendo a minha vontade, a vontade da minha carne, eu acredito que Deus permitiu para que viesse ter um propósito. E eu creio que é um propósito para edificar vidas. Vidas de pessoas que estão, de repente, que vão assistir, né, esse testemunho, que vão ver que tem jeito sim, quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente para Deus, há jeito sim. O Senhor, Ele ressuscita até aquele que já está morto, já cheira mal, já está morto há 4 dias. Ele é o Deus que ressuscita os nossos sonhos, a nossa fé, a esperança que está perdida, que ressuscita aquilo que está morto, que Ele traz vida. De repente, para você que vai assistir, que está vivendo uma situação com alguém da sua família, e esse testemunho, eu creio em nome de Jesus, que vai edificar a vida daquele que ouvir, daquele que assistir, em nome de Jesus. A minha vida, desde quando eu encontrei Jesus Cristo, desde quando eu tive esse encontro com Ele, desde quando eu entreguei o meu caminho ao Senhor, eu confiei nele, mas Ele tem feito. E a minha vida eu falei com o Senhor, eu falo com Ele, já não vivo mais eu, mas o Senhor, Senhor Jesus, mas Cristo vive em mim. Eu quero estar compartilhando, antes de estar dando continuidade à minha história, para a honra e glória do nome do Senhor, quero estar lendo um texto da Bíblia, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 34, a partir do versículo 34. E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Mas eu quero enfatizar aqui, eu quero destacar aqui, chamar a atenção para o versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Eu estava vivendo uma vida até os meus 26 anos, na qual eu tinha muitos amigos, na qual eu tinha, eu posso dizer assim, eu era uma pessoa conhecida. E sabe aquele tipo de pessoa que se tiver uma festa, você quer aquela pessoa na festa, que é aquela pessoa que anima, aquela pessoa que agita, é aquela pessoa que a presença dela faz a diferença. E eu era um tipo de pessoa que os amigos todos, se tem baile, se tem festa, o evento que tivesse, a Cris tinha que estar nele, para poder agitar, para poder animar. E eu era um tipo de pessoa que eu tinha um coração bom. Só que depois que eu tive uma decepção amorosa, o pai das minhas filhas me abandonou com elas pequenininha, eu me entreguei, havia, né, o ser humano ele tem um vazio dentro dele, dentro da alma, que somente a presença de Deus, somente o Espírito Santo pode preencher. E a gente sente esse vazio, porque quando Deus ele criou o homem, ele soprou sobre as narinas do homem o fôlego de vida, já era a presença de Deus, a vida, Deus soprou ali. E o homem ele precisa dessa presença, ele precisa da presença viva do Senhor real na vida dele. Mas às vezes o homem passa por certas situações que em vez dele buscar o socorro de Deus, ele vai procurar preencher esse vazio no mundo,
né? Nas bebidas, nas drogas, nas baladas, nos namoros. E isso aconteceu comigo. Eu comecei a conhecer pessoas, eu comecei a ir para os bailes, para as festas de exposições, e nessas festas, nesses bailes, eu virei uma dançarina de funk, eu era funkeira, eu fiquei conhecida como a rainha do funk, fiquei conhecida como rainha do funk. E nessas festas eu conheci artistas seculares, né? Terminava o show, a gente ia pro camarim, e muitos desses artistas, pessoas conhecidas, dali a gente ia para os hotéis, e eles, né, junto com algumas amigas minhas, se drogando. E eu, até um certo ponto, um certo grau da minha vida, eu era contra as drogas. Eu só bebia, eu bebia muito. Eu era tão escravizada pelo inimigo, eu era tão escravizada por Satanás, que eu ia, às vezes, né, para as festas, eu ia para algum bar com os amigos, e ali era uma caixa, 2 caixas de cerveja. Os meus amigos homens, eles bebiam, ficavam embriagados, iam embora para casa, eu continuava ali, e às vezes eu ia para casa tonta, né, mas eu não ia para casa carregada. Era escrava do diabo mesmo. E assim, era uma vida na qual às vezes eu tinha vontade de mudar, eu tinha vontade de parar de beber, eu tinha vontade de parar de fumar. Eu não era alcoólatra, eu só bebia no final de semana, mas todo final de semana eu estava ali, né, daquela forma, daquele jeito. Minha mãe sempre pregando para mim, sempre me convidando para ir na igreja, e eu falava com ela: mãe, vocês ficam aí falando que Jesus vai voltar, sempre ela falava, né, Jesus vai voltar, a salvação é individual, Cris, você tem que buscar a sua, Jesus está voltando. E eu falava com ela assim: mãe, quanto tempo vocês estão falando que Jesus vai voltar? Quanto tempo que eu escuto crente fala que Jesus vai voltar? Ah, quer saber se esse Jesus voltar mesmo? Eu seguro na sua saia, agarro na sua saia e subo agarrado na sua saia. Você não vai me deixar aqui não, mãe. Ela falava: quem dera, filha, se fosse eu. Mas não, a salvação é individual. E sempre falava. Eu me lembro que quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, foi como se fosse um filme, né? O Espírito Santo fazendo eu lembrar de cada palavra dela, né? A minha missionária, mulher de Deus, que nunca desistiu de mim, sempre com amor e sempre com sabedoria, falando de Jesus, aquele jeitinho tão simples, que a minha mãe é muito simples. E tá. Então, eu vivi muito tempo, né, nessa vida de ilusão, e o diabo, ele é estrategista mesmo, né? Ele arma uma situação, uma ilusão na qual a nossa vida ela fica, os nossos olhos eles ficam cegos, eles ficam com escamas, como a palavra do Senhor diz, né, que quando Paulo ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, era como se as escamas, eram escamas que saíam, que caíam dos olhos de Paulo, de Saulo. E o nosso entendimento ele fica totalmente cauterizado por causa do pecado. A gente fica sem entendimento que tudo aquilo que a gente está fazendo não é da vontade de Deus, daquelas práticas, daquele estilo de vida que a gente está vivendo no pecado, fazendo a vontade da carne, aquilo que o mundo está fazendo, que é contra os olhos de Deus, contra a santidade de Deus. A gente não tem noção. Aí a gente pensa assim: ah, porque eu era uma pessoa boa de coração. Muitas pessoas até hoje falam: Cris, você sempre foi uma pessoa boa de coração. E eu achava que isso iria me salvar. Mas a palavra do Senhor diz que nós somos salvos não pelas nossas obras, não porque somos bons, porque praticamos, né, coisas boas, mas é pela graça, pelo favor imerecido do Senhor. E eu glorifico tanto a Deus por essa graça. Porque eu dizia que um dia, se eu caísse doente, um dia quando eu já estivesse bem velhinha, eu iria buscar o Senhor. Deus ele podia ter permitido realmente que eu fosse. Eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas que já estavam no vale da sombra da morte, aí reconheceram Deus na vida delas, aí buscaram Jesus, aí entregaram suas vidas para Jesus, pessoas que chegaram no fundo do poço, e o Senhor não permitiu que isso acontecesse comigo. Eu glorifico muito a Deus por isso. Acontece que o Senhor, ele usou servos dele, pastor Josani do Rio. Glorifico a Deus pela vida desse homem de Deus, por todos aqueles
que estão engajados com ele na obra de Deus, porque um dia eles foram fazer um trabalho, em Aventureiro. Eu sou de Santo Antônio do Aventureiro, e um dia eles estavam lá pregando o evangelho, fazendo evangelismo, pessoas cheias do Espírito Santo foram fazer um trabalho de libertação, e eles já foram preparados para essa obra, para lá, para Aventureiro. E eu me lembro que eu estava junto com a minha irmã, uma amiga minha, e eles passaram, né? Eu lembro de 3 jovens passaram convidando para o trabalho que seria no sábado e no domingo. Eu tinha muito medo de entrar numa igreja evangélica, tinha muito medo, principalmente a Assembleia de Deus. Eu sou filha de pai de santo, e meu pai ele sempre falava comigo que é de cabeça, que é de pai para filho, que todos aqueles guias, né, que ele era cavalo daqueles guias, e eu iria, né, receber todos aqueles guias, e eu seria uma mãe santo. E todo mundo falava pelo fato, né, de quando eu saía com as pessoas, com os meus amigos, o diabo ele me dava um homem que eu queria, pessoas pagavam bebidas para mim. Então ele sempre falava que eu tinha esses guias, né, que andavam comigo. Então eu tinha medo de entrar na igreja evangélica, de cair. Eu ouvia muita coisa assim, que as pessoas entravam, caíam, ficavam nuas, tiravam a roupa, né, os demônios usando ali, manifestando. Então eu tinha muito medo. O diabo ele é mentiroso, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E realmente, né, desde o princípio, ele seduziu Eva e fez com que Eva caísse, né, mentiu ali para Eva. E a gente sabe que ele está aí no mundo, atuando no mundo, e tentando iludir as pessoas, como eu era iludida, né, com medo, colocar o medo nas pessoas, para as pessoas realmente não buscarem a Cristo, para as pessoas não serem alcançadas pela graça de Deus, pelo amor de Deus, né? Tenta passar uma ilusão para as pessoas que do jeito que está, tá bom, não precisa de buscar, não precisa de tanto, não precisa de se entregar para Jesus, que a gente já tem Deus no nosso coração. E tinha outra coisa, além do medo de cair, né? Eu não gostava, eu tinha nervoso, o diabo também me irritando, de ficar escutando os crentes dando glória, gritando. Eu falava, pra quê? Eu não preciso disso. Aquilo me irritava, eu falava, não vou entrar nunca naquela igreja, aquele povo gritando daquele jeito. E naquele dia, aqueles jovens, como eu disse, né, eles foram preparados por Deus. Eles se prepararam, com certeza, consagraram a vida deles para que Jesus viesse usá-los, para que Jesus viesse fazer deles canais, né, naquela missão, naquela obra, a qual eles foram com objetivo, com propósito. Eu glorifico a Deus porque quando eles me fizeram o convite, eu estava um pouco, eu não estava um pouco, a minha visão espiritual ela estava totalmente fechada, eu vivia mesmo a minha carne, né, fazendo a vontade da minha carne. E na hora que eu recebi o convite, eu achei que era uma cantada. Olha o que o diabo faz. Porque eles estavam assim, né, naquela alegria toda, naquela motivação. Não vai, você vai ser bem-vindo, eu te quero lá, né, nós queremos a sua presença lá, você é especial para Deus. Eram palavras que traziam alegria ao mesmo tempo, quando eu já estava tão acostumada a ser cantada, a homens se aproximarem de mim com interesse, né, físico. Naquele momento eu não vi eles como homens de Deus. Eu aceitei o convite achando que era uma paquera. Assim que o diabo trabalhou na minha mente. E eu cutuquei minha irmã, cutuquei minha amiga, falei, vamos nesse culto? Vamos. Tá insistindo tanto, né? Esse gatinho tá insistindo tanto. Foi assim que o diabo trabalhou na minha mente, né? Colocando esse tipo de pensamento. E aí eu fiz com que elas viessem aceitar também o convite, né? E a gente decidiu ir. Fomos no trabalho à noite, e seria sábado e domingo. Aí eu fui, me arrumei toda, fui no estilo de funkeira mesmo, né? No estilo que eu sempre andava, claro, com uma roupa um pouquinho mais discreta, porque eu estava indo para uma igreja, né? Mas aí eu fui naquele interesse daquele jovem. Aí quando chegou lá, sentei no banco lá atrás, né? Porque quando a gente está cheio assim do pecado, o pecado ele coloca realmente uma barreira entre nós e Deus, nos coloca uma vergonha.
Eu sentei lá atrás e fiquei quietinha lá atrás junto com a minha irmã e com a minha amiga. E eu comecei assim a sentir algo diferente. E era a presença de Deus, né? A presença de Deus, ela faz a diferença. Comecei a sentir a presença de Deus forte e comecei a sentir, eu falei, meu Deus, eu estou sentindo algo tão diferente que eu nunca senti. E de repente eu comecei a ouvir, né, a palavra, e Deus começou a trabalhar através da palavra. Quando chegou a vez daquele jovem que havia feito o convite, que eu fui por causa dele, né? Por causa dele, ele começou a contar o testemunho dele. O testemunho dele começou a bater todinho com a minha vida, todinho. Que ele era funkeiro, que ele amava funk. Eu era uma funkeira doida. Sabe esses carros de som que tá aberto assim, pum, pum, pum. Né? Eu andava com aquelas roupas, né? Conhecido como rainha do funk. Então eu andava bem, aquelas roupas bem sensuais. Parava no meio da rua e começava chão, 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 e até o chão. Quem me conhece sabe disso. Nos bailes a mesma coisa. E ele contando que quando ele estava na noite, na noitada, nas festas, ele era o cara. E comigo também era assim. As minhas amigas, as pessoas que me conheciam, elas sempre requeriam a minha presença nos lugares. Eu tinha que estar, a Cris que anima, a Cris que agita. E começou a bater tudo igualzinho. Ele falou assim, sabe aquela pessoa que quando está no lugar e fala assim, eu quero aquela mulher hoje, é com ela que eu vou ficar. E nos bailes, nas festas que eu ia, era dessa forma também. Tanto, né, que os artistas, às vezes nas exposições, a gente ia parar no camarim, depois quando ia ver os artistas, né, como eu disse, eu não cito nomes, mas são artistas seculares, pessoas famosas, que eu cheguei a ter contato na minha época, quando eu estava no mundo. E aí ele começou a falar da vida dele, que ele era popular, ele era muito querido, né, pelas pessoas. E só que ele falou assim, nesse versículo que eu li no início: eu tinha tudo, eu tinha amigo, eu era uma pessoa popular, eu era uma pessoa que todo mundo queria a presença dela, eu era um homem, né, um jovem que eu tinha a mulher que eu queria, mas se eu morresse naquele estado, daquele jeito, eu ia para o inferno. A palavra do Senhor diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí na hora que ele chegou nesse versículo, que ele falou dessa forma, que ele expôs dessa forma, que eu fui entender que eu também tinha tudo. Eu tinha as amizades, eu tinha o homem que eu quisesse, eu era popular, eu era muito querida, requisitada nas festas, nos lugares, mas se eu morresse naquele momento ali, que ele estava ministrando a palavra, ele já tinha Jesus, eu não tinha, eu ia para o inferno. Eu tinha muito medo do inferno. Hoje não. Hoje eu entendo que eu não tenho que ter medo do inferno. Eu preciso de ter Cristo, eu preciso de estar com Cristo. Né? Se eu tiver com Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. O meu prazer é estar com Cristo. Então hoje eu não tenho medo do inferno. Eu sei que eu vou estar com Cristo na eternidade. Jesus garante a minha salvação. Mas eu tinha medo, eu tinha muito medo. Minha mãe falava do inferno e é uma realidade, que é bicho que não morre, ranger de dentes, sofrimento eterno, pessoas gritando, né? Porque tem um corpo que não morre, mas é um corpo, né, que sente, que vai sentir as dores, que vai sentir todo o sofrimento lá no inferno. Eu tinha muito medo. E ele falou, se eu morresse assim, eu iria para o inferno. Aí naquele momento eu fechei os meus olhos, botei a mão assim no meu peito, baixei a cabeça, falei comigo, não falei com ninguém, com a minha irmã, com a minha amiga do lado. Deus, se o Senhor existe, o Senhor mudou a vida dele, muda a minha vida também, porque eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, eu não quero. Eu pedi, lá dentro eu pedi. Eu bebia, eu fumava, eu estava tão frustrada, eu estava tão desgostosa, que eu vivia nesse mundo de ilusão. Quando eu estava bebendo, quando eu estava junto com os amigos, quando eu estava na noitada, eu era uma pessoa que eu tinha uma felicidade, mas era passageiro, né? Não era algo permanente, era algo realmente transitório, era só enquanto eu estava ali, era questão de momentos, de horas. Quando eu chegava em casa e botava a cabeça no travesseiro, eu estava triste, eu estava vivendo só de lembranças. E eu ficava lembrando, nossa, eu estava com aquela pessoa, eu não acredito, eu fiquei com aquela pessoa, eu fiquei com aquele, né, fulano de tal. E eu só tinha lembranças, só. E o vazio.
Ele estava ali. Aí, naquele dia que eu pedi a Deus, assim, dentro do culto, para Deus mudar a minha vida, na hora que eu abri o olho, eu olhei pro rapaz, eu já não estava sentindo mais aquele desejo da carne, aquela vontade de, né, eu vim por causa dele. Não, eu senti que já estava, eu tinha algo que estava mudando dentro de mim, que havia mudado dentro de mim. E no final, acabou o culto, né, eles louvaram os louvores, eu já comecei a me envolver nos louvores. Acabou o culto, ele veio me cumprimentar. Aí eu já não estava mais, né, com a carne, assim, em relação a ele. Eu estava assim, parecia que eu já comecei a flutuar, a andar, né, sobre as nuvens. É assim que a gente sente quando a gente aceita Cristo como Salvador. Aí ele falou, volta amanhã, amanhã é o último dia, tá? Volta amanhã, amanhã vai ser melhor ainda. Aí eu falei assim, tá, eu vou voltar. Aí minha irmã falou assim, você vai voltar? Aí a minha colega falou assim, você vai voltar? Minha amiga falou, você vai voltar? Eu falei, vou, eu gostei. Aí o Espírito Santo já estava começando. Foi um processo de 2 dias. O Espírito Santo já estava começando a mover, já estava começando a fazer, a realizar a obra. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Aí o Espírito Santo já estava realizando a obra na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no dia seguinte, eu fui de novo no culto. Fui de novo no trabalho, mas já não fui com a intenção de paquerar aquele irmãozinho, aquele crente. Aí eu já fui querendo Deus, querendo mais de Deus, mais daquela presença, mais daquilo que eu senti no sábado. Aí eu me lembro do pastor Lisani, né? Ele foi chamando pessoas lá na frente, que estavam passando por certos tipos. Ah, você que sente dor de cabeça, você que não dorme. As pessoas iam, né? Sentiam que era elas. Aí falou uma determinada situação que eu estava passando, que eu estava sentindo até, né, no corpo. Eu fui lá na frente. Só que na hora que eu me levantei, antes de chegar lá na frente, eu estava com uma sandália de amarrar que eu usava, né? Eu tinha uma sandália de amarrar bem escandalosa, eu tinha ido com ela. E na hora que eu dei aquele passo, minha irmã olhou e falou assim, o cadastro da sua sandália, ele está desamarrado. Amarra, porque senão você vai pisar no cadastro, você vai cair, vai todo mundo pensar que você está endemoniado aí, que é demônio, né? Aí eu estava tremendo tanto que eu não conseguia amarrar o cadastro da minha sandália, eu não conseguia. Aí a minha vontade de chegar lá na frente era tanto, eu segurei o cadastro e eu fui segurando o cadastro assim, né, da sandália, e consegui chegar lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, eu sentia uma coisa que eu não sabia explicar. Eu não sabia explicar. Mas eu tinha medo deles colocarem a mão em mim e de repente, né, porque a gente ouve falar muito isso, a pessoa puxar a outra e deixar a pessoa cair no chão. Eu tinha muito medo disso. Aí eu vieram orar, segurando que assim, e eu lutando com eles, eu estava igual Jacó lutando no Val de Jaboque. Aí chegou uma hora que eu apaguei. Aí na hora que eu abri o olho assim, eu fanqueira, eu não tinha aceitado Jesus não. Eu abri o olho, na hora que eu abri o olho assim, eu não estava na igreja. Eu não estava na igreja, eu estava numa sala de cirurgia no hospital. Aí tinha um homem de branco à minha direita, né, com a máscara, e 2 à minha esquerda com a máscara também. Aí eu falei assim, poxa, esses caras são doidos, esses caras são malucos mesmo, chamando as pessoas na frente para receber cura, para receber bênção de Deus, para receber isso de Deus, de repente eles me trazem para o hospital. Eles são muito mentirosos, eles são farsantes. Aí, cadê a minha cura? Me trazem para o hospital. E eu querendo gritar, mas eu não conseguia, eu com muito medo. E eu pensava assim, cadê minha mãe, cadê minhas filhas? Aí veio o que estava à minha direita, fechou meu olho. Aí eu pensei assim, eu não vou ficar com o olho fechado, porque eu tenho que ver o que eles vão fazer. E se eles me abrirem, tirar meus órgãos, eu morrendo de medo. Aí na hora que eu abri o olho assim, eu já não estava na igreja, eu já não estava na sala de cirurgia, eu estava em cima de uma mão gigante. E eu só conseguia ver até essa parte do antebraço aqui, só, porque ninguém nunca viu o rosto de Cristo, né? Depois que ele esteve nessa terra. A gente sabe que as pessoas fazem quadros, fazem esculturas, né? Pintam Jesus de olho azul, de olho verde, né? Jesus branquinho, Jesus loiro, mas ninguém sabe. Só Isaías que fala que ele era desprezado, né? Fala que a respeito que ele não tinha formosura. O profeta Isaías fala dessa forma. E a gente não vê nenhuma descrição realmente como que é o rosto de Cristo. Eu só vi até aqui. E aquela mão ela começou a se movimentar e eu em cima daquela mão,
Primeiro eu olhei para um lado, olhei para o outro, só vi Abreu, olhei para cima, só vi Abreu. Quando eu olhei para baixo, que eu vi que eu estava em cima da palma da mão. Só que eu não estava em cima das chagas, eu estava atrás, né, das chagas, do buraco. E eu comecei a, tipo, me perguntar o porquê que eu estava em cima daquela mão. Aquela mão começou a movimentar, parou em cima de um baile que eu era acostumada a ir todo final de semana, toda sexta-feira, chamado de Ipozum. E ali Deus começou a me mostrar os livramentos. Naquele dia aconteceu, eu estava na Ipozum, teve um amigo que brigou com a namorada, porque viu a namorada traindo ele no baile, né? Então a gente sabe que fora da presença de Deus, o diabo está aí colocando o adultério, está colocando fornicação, colocando as pessoas nos vícios, né? O diabo está trabalhando. E naquele dia ela havia traído ele saiu da Ipozum desnorteado, desceu as escadarias, e a gente desceu, eu, a minha irmã e uma amiga descemos atrás dele, falando com ele, que era para ele ficar calmo. Ele entrou dentro do carro dele, a gente entrou junto com ele, e ele acelerou. Quando ele estava acelerando, tinha uma carreta parada. Foi a conta de a gente gritar: Rodrigo, a carreta! Ele freou. E assim, na hora, você não vê Deus, mas não tinha como ele frear da forma que ele freou, que ele já estava em cima da carreta, mas conseguiu frear. Aí nesse dia, em cima da mão, dessa mão, Deus me mostrando, falou assim: lembra aquele dia? E Deus foi mostrando como que seria. A carreta iria bater, o carro iria bater, o Fiat iria bater na carreta parada, ia virar uma sanfona. Aí o Senhor falou assim: porque o que eu tinha na sua vida, eu te dei livramento naquele dia, dei livramento para aqueles que estavam naquele carro. E resumindo, eu em cima da mão do Senhor, o Senhor ele parou em cada local que eu já estive, aonde, né, foi lugares que o inimigo armou situações para que ele viesse ceifar minha vida. Teve um dia também que a gente estava aventureiro, eu e o meu irmão e algumas amigas, e a gente foi para um bar beber, chegou lá, era sempre assim, chegava no bar, pedia bebida e depois pedia o cigarro. Aí a gente pedia 2 cervejas, era uma turminha grande, pediu cigarro, não tinha cigarro. Aí a gente bebeu ali naquele lugar e falou assim: vamos para tal bar, lá na minha cidade. Fomos para aquele bar, pedia cerveja. Quando pedia o cigarro, não tinha cigarro. Fomos em todos os bares e todos os bares estavam com falta de cigarro. Aí descemos para uma localidade, né, chamada Marinópolis. Chegou lá da mesma forma, a gente pedia cerveja, quando ia pedir cigarro, não tinha cigarro ali também. Fomos parar no posto Fazão. Quando chegou lá tinha cigarro, mas até a gente chegar nesse lugar a gente já tinha bebido muito, já tinha, né, igual fala aí, o ditado, já tinha chapado muito. E o meu irmão dirigindo, bêbado, né? E ali a menina, minha amiga, que ele estava interessado nela, começou, né, toda doida também, já estava bem alcoolizada, começou a dar confiança com o caminhoneiro. Meu irmão ficou doido, ficou maluco, falou: tô indo embora porque, né, fulana tá comigo, agora ele começou a dar confiança para outro. Então Satanás, ele tá no meio da confusão, tá no meio da contenda. A gente entrou no carro para poder retornar para Aventureiro, o carro ele dançava no asfalto. Aí o Senhor, eu em cima da mão vendo aquilo tudo, o Senhor falava assim: ó, foi livramento do carro, né, bater na carreta, foi livramento do carro sair da pista, descer, explodir. Então assim, só numa madrugada Deus me mostrou muito, mas muitos livramentos mesmo na estrada. E o Senhor falava assim comigo, e isso eu estava deitada ali no chão. Aí o Senhor falava comigo: a partir de hoje eu faço de você uma nova criatura, você vai levantar e eu vou estar agindo na sua vida. Muitas pessoas vão ver o milagre, vão ver a obra a qual eu estou fazendo na sua vida. Eu te dei livramento porque tenho eu uma grande obra na sua vida, e através da sua vida eu vou libertar, através da sua vida eu vou transformar, através da sua vida eu vou salvar. E quando eu me levantei naquela noite, que eu estava na igreja, que eu me levantei daquele chão, eu senti assim como se um peso, como se realmente tivesse saído um peso de mim. Eu voltei pro meu lugar, minha irmã me perguntou se eu estava bem, eu falei: tô bem sim.
E aquela voz, como a voz de muitas águas, como diz lá em Apocalipse, falando: filho, hoje você nasceu de novo. Estou eu transformando a sua vida. Vou te levar em muitos lugares para que você venha pregar a minha palavra, para que você venha ser um testemunho vivo do meu poder nessa terra. E quando cheguei em casa, eu comecei a desfazer de tudo, de todas as roupas de funkeiro, dançarino de funk, os CDs que eu tinha de funk, né, como esse massinho, Claudinho Bochecha, tudo de funk que você pode imaginar que eu tinha, coletâneas, eu comecei a desfazer, joguei tudo fora, queimei, fiquei sem roupa porque eu não tinha roupa decente, e a partir daquele dia, realmente, tudo mudou. Aí, a partir daquele momento, naquela semana, eu fui na igreja, eu voltei na igreja, os irmãos já tinham retornado para o Rio de Janeiro, eu voltei na igreja, fui conversar com o pastor Nils, perguntando para ele se eu poderia batizar, né? Eu cheguei com tanta fome de Deus, com tanta sede de Deus, e eu pedi para ele que eu queria firmar na igreja, que eu já queria batizar. E ali eles me receberam muito bem, o pastor Nils, um pai espiritual, a irmã Virgínia, esposa dele, uma mãe espiritual. São 13 anos, pela graça de Deus, que eu estou na presença de Deus. Passaram-se 3 anos depois da minha conversão, foi tudo muito rápido. Eu me lembro que eu comecei a fazer o discipulado, eu me batizei bem rápido, né? A gente fala que Deus tem pressa, né? Quando a gente está na presença dele, que Deus chama, a gente endurece o coração. E assim foi como eu falo na minha vida, eu me espelho muito em Saulo, porque eu tive esse encontro como Saulo teve com Jesus no caminho de Damasco. E hoje eu vivo, arde no meu coração, arde dentro de mim, o desejo, a necessidade de pregar o evangelho, de pregar a palavra. E esse canal, muitas pessoas já tinham falado para mim fazer o canal, né? Cris, você é uma pessoa tão assim, como é que fala? Eu tô aqui um pouco emocionada, mas as pessoas falam que a gente é extrovertida, né? A gente é um tipo de pessoa que tá sempre assim. Eu gosto muito de filmar, de tirar foto, e tudo assim dentro das coisas de Deus, para poder estar compartilhando, né, as coisas de Deus, a obra. E agora nessa pandemia foi o momento. Tudo tem um tempo de Deus. Só isso eu quero falar com você. Você tem um chamado de Deus, você tem uma promessa de Deus, tudo tem o tempo de Deus. Aí, depois de 3 anos, o Senhor me fez uma promessa. Queria me tirar de aventureiro, queria me levar em muitos lugares, poder pregar a palavra dele. E Deus usando vasos lá, usando vasos que às vezes vinham de fora, né? Profetas de Deus, mulheres, homens de Deus que nem me conheciam. E sempre a mesma palavra, sempre a mesma profecia acerca do chamado missionário. E eu tenho atendido o chamado de Deus. Não é fácil. Muitas pessoas, a gente sabe que o diabo levanta pessoas para poder perseguir, para poder apedrejar, para poder caluniar, para poder liberar palavras, ao invés de te motivar, te animar, de prosseguir, às vezes para poder te parar, te desanimar. Mas eu quero dizer para você, não desanima. Se você tem uma chamada de Deus, se Deus fez uma grande obra na sua vida, fez um milagre, continua. Ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz de Deus. Hoje eu não sou mais criatura de Deus, eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou filha do Rei. E eu não posso deixar, como Jesus disse, né, que ele estava fazendo a obra do Pai dele. Eu não posso deixar de fazer a obra daquele que me salvou, daquele que é o meu Pai. Eu estarei voltando novamente, contando mais um pouquinho, tá, da obra de Deus na minha vida, mas eu espero que esse testemunho venha edificar a sua vida e que você venha realmente crer naquilo que Deus tem na sua vida, na promessa, naquilo que Ele liberou, naquilo que Ele falou que vai fazer sobre a sua vida. Amém? Na vida da tua casa, na vida da tua filha, da tua família, perdão. Seja abençoado, seja abençoada através desse testemunho, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém?